que é um assunto bastante interessante esse que a gente vai falar hoje. O assunto é olfato. Dr. Marco Aurélio Fornazieri, que é médico otorrinolaringologista aqui no Centro de Otorrino em Londrina, aliás, ele tem uma especialização, um mestrado, um doutorado nesta parte do nariz que é o olfato. Porque muitas vezes a gente cheira, mas não consegue sentir o cheiro. Essa é a grande verdade. Ou talvez tenha sido por um traumatismo, uma cirurgia, ou talvez já nasceu com o olfato com defeito. Mas isso é muito comum, né, Dr. Marco Aurélio? O olfato, a pessoa não sentir. O que é muito comum é que as pessoas que têm problema de olfato, muitas delas não percebam que tenha esse problema. Então pode ter uma deficiência pequena do olfato ou média, mas ainda elas não estão conscientes dessa dificuldade de sentir o cheiro das coisas. E as doenças que levam ao problema de olfato são inúmeras, são várias. Quais, por exemplo? Até mesmo doenças demenciais, como Alzheimer e Parkinson. O primeiro sintoma de doença demencial é a perda de olfato. E as pessoas muitas não dão muita importância para o olfato, e ele é fundamental para a vida da pessoa. Sentir sabor dos alimentos, avaliar a própria higiene, segurança de não se comer uma comida estragada ou de sentir o cheiro de fumaça no caso de incêndio, por exemplo. E é um sentido muito importante e muitas vezes não é tão valorizado, mesmo pelos médicos. Assim, a gente às vezes deixa passar esse sintoma do olfato. Eu me lembro uma certa ocasião que você apresentou até numa cartela cheiros para que a gente pudesse identificar o cheiro. Isso, por exemplo, você aplica no seu consultório, na clínica, junto ao paciente? Eu aplico basicamente todos os pacientes que têm alguma queixa nasal. Eu gosto de aplicar o teste do olfato, que ele funciona como se fosse audiometria, o teste de audição para o ouvido. A olfatometria, a avaliação olfatória, seria como a audiometria do nariz. Seria uma avaliação de como o nariz está funcionando. Se o olfato está bom, é muita chance de que o nariz inteiro esteja bom, que não está obstruído, a pessoa tem uma qualidade de olfato boa. E é comum as pessoas não terem o olfato ou não discernir o olfato? Tem assim, a classificação eu diria, fraco, médio e forte? Justamente, depende do tipo da doença. Algumas doenças levam a uma perda total do olfato. Por exemplo, uma pessoa que teve um trauma de cabeça durante um acidente, infelizmente essa chance de perda total, que seria chamada anosmia, né? Não tem olfato nenhum. E algumas doenças levam a uma diminuição parcial, pequena ou moderada, como rinite, sinusite, pode levar a uma perda do olfato também. E a gente pode recuperar o olfato? Isso precisa de uma avaliação, depende do tipo da doença e depende também da idade da pessoa. Quanto mais idade, menor a chance de recuperação também. A recuperação é menor, geralmente. E a criança pode ter perda de olfato? A criança muitas vezes tem perda de olfato, principalmente aquelas crianças que têm uma adenoide muito grande. O mais comum é isso, a criança tem uma adenoide grande e não tem uma percepção adequada dos odores e até prejudica até o gosto pela própria comida. E claro, existem algumas síndromes genéticas também que levam à perda total do olfato. São raras, né? Mas existem. Dr. Marco Aurélio, bom, o ar entra pelo nariz, o cheiro entra pelo nariz e a gente já, dependendo do cheiro, a gente tem a salivação. Existe alguma conexão aí? Total conexão. Tanto que todo o paladar que nós sentimos, a riqueza do paladar vem do olfato. Então, a partir do momento que você sente o cheiro de uma comida, tem esse reflexo de aumentar a salivação. É bem bastante conhecido. Eu gostaria que você mostrasse pra gente como é que funciona esse olfato. Ótimo. Bom, aí nós temos um corte transversal, né, de um nariz, nós temos um morango à direita e temos também o que é naquilo ali mesmo? Big Mac. Então tá. E como é que funciona então? Conta pra gente. Então, o olfato, nós percebemos o cheiro das coisas por duas vias principalmente. A primeira, que é a mais comum, que é a gente se recorda com mais facilidade, é a via anterior. Então, por exemplo, o morango,
Todo morango, toda a substância ele emite algumas moléculas odoríferas. Essas moléculas elas entram no nariz pela abertura nasal, pelas narinas e vão atingir o teto do nariz, que é o local onde está o epitélio olfatório, que é o órgão que sente o cheiro das substâncias. Essa é a via que a gente chama ortonasal, que é a via anterior, por onde entra o cheiro. Mas também muito importante, que é para o paladar, para a gente sentir o gosto e a riqueza do sabor dos alimentos, é a via retronasal, que vai por trás da campainha, né, da úvula. Então, à medida que nós mastigamos os alimentos, algumas moléculas elas vão por trás da campainha e também vão atingir o epitélio olfatório. E principalmente o sabor vai ser influenciado por esse tipo de olfação. Qualquer pessoa que tem algum problema que obstrua essa passagem, por exemplo, uma criança com uma adenoide muito grande, não vai conseguir apreciar o sabor dos alimentos de uma forma adequada. E basicamente é isso, como as duas formas, ortonasal e retronasal. Por exemplo, tá fritando um bife, aquele cheirinho entra pela frente. Certo? Comendo um bife, aí por trás. Por trás. Numa cirurgia de nariz, pode atingir o olfato? Dependendo do tipo de cirurgia, algum tumor nasal maior que comprometa toda a cavidade do nariz, com certeza vai ter um comprometimento da capacidade olfatória. O mais comum de perda olfatória por cirurgia, às vezes, são doenças neurológicas, né, que se aborda a parte anterior da cabeça, que é a fossa anterior do crânio. E muitas vezes, nesse tipo de cirurgia, a pessoa perde totalmente o olfato. O tamanho do nariz implica? O tamanho do nariz não tem muita relação com a parte olfatória. O septo nasal desviado também? Essa foi uma pergunta interessante, a gente está fazendo um trabalho sobre isso. Até o momento não foi mostrado que o desvio septal levaria a uma perda. Claro, com uma obstrução total, um septo obstruindo todo o nariz ocasionaria perda de olfato, mas um desvio de septo parcial não tem perda.